Olá! Vamos mergulhar numa ideia que é bem poderosa e, de certa forma, vai contra o que a gente costuma pensar. Resultados realmente incríveis não surgem de uma ação gigantesca, da noite para o dia. Na verdade, eles vêm de pequenas mudanças, feitas de forma consistente, que vão se somando com o tempo. Para começar, vamos falar de uma frustração que, olha, quase todo mundo já sentiu. Quem nunca, né? Chega o ano novo, a gente traça aquela meta ambiciosa, perder peso, aprender uma língua nova, começar um negócio e, de repente, em poucas semanas, cadê a motivação? Pois é algo super comum. Mas por que isso acontece tanto? E é aqui que mora o grande engano. A gente se convence de que para ter sucesso, a gente precisa de um salto enorme, uma mudança radical que todo mundo vai notar. A gente fica buscando aquela transformação mágica. Mas a realidade funciona de um jeito bem diferente. E para ilustrar essa abordagem totalmente diferente, vamos dar uma olhada numa história real e surpreendente do mundo dos esportes. Uma história que mostra o poder dos ganhos minúsculos. A situação era francamente de chorar. Pensa só, por quase um século, os ciclistas profissionais da Grã-Bretanha eram medíocres. Eles tinham ganhado uma única medalha de ouro olímpica e, em 110 anos, nunca venceram o Tour de France. O desempenho era tão ruim que um dos maiores fabricantes de bicicletas se recusou a vender equipamentos para a equipe com medo de que isso sujasse a reputação da marca. Mas em 2003, tudo mudou. Eles contrataram um novo diretor de performance, o Dave Brailsford. E ele chegou com uma filosofia que chamou de a agregação de ganhos marginais. A ideia era bem simples, na verdade: encontrar uma pequena margem de melhoria em absolutamente tudo que a equipe fazia. E é aqui que a coisa fica fascinante. Eles não pararam no óbvio, sabe? Foram nos mínimos detalhes. Testaram géis de massagem para ver qual acelerava mais a recuperação, contrataram um cirurgião só para ensinar os atletas a lavar as mãos do jeito certo e evitar infecções, e chegaram a pintar o interior do caminhão de branco para achar qualquer poeirinha que pudesse prejudicar as bicicletas. Cada mudança sozinha parecia insignificante. E qual foi o resultado dessa soma de pequenas melhorias? Foi algo avassalador. Em apenas 5 anos, eles dominaram as Olimpíadas de 2008. 4 anos depois, em Londres, foram ainda melhores. Em um período de 10 anos, eles se tornaram a equipe mais dominante da história do ciclismo. E isso tudo mostra de forma brilhante como as pequenas melhorias se acumulam. Tá, mas como isso funciona na prática? Como é que centenas de mudancinhas geram um resultado tão drástico? A resposta para isso está num princípio matemático fundamental. O que será que esse número significa? Bem, se alguém melhorar só 1% a cada dia, durante um ano, no final das contas, essa pessoa não vai estar 365% melhor. Graças ao poder do efeito composto, o resultado é quase 38 vezes melhor do que no começo. Esse gráfico aqui mostra isso de forma bem clara. A curva para cima, da melhoria de 1%, é exponencial. Mas, por outro lado, a curva para baixo, do declínio de 1%, mostra como as pequenas escolhas ruins também se acumulam e levam a gente para um resultado de praticamente zero. Hábitos são, no fim das contas, os juros compostos do nosso autoaperfeiçoamento. Isso nos leva a um ponto muito importante. Muitas vezes a gente fica frustrado porque não vê o resultado na hora. Mas pensa num cubo de gelo numa sala fria. A temperatura sobe de -4 para -3, para -2 e nada acontece. Mas quando chega a 0 grau, uma pequena mudança de um único grau causa uma transformação enorme. O trabalho feito antes não foi perdido. Ele estava acumulando potencial. Esse conceito tem um nome: platô do potencial latente. A gente espera que o progresso seja uma linha reta, mas a verdade é que os resultados mais impactantes demoram para aparecer. Isso cria o que o autor chama de vale da desilusão, que é aquele momento em que muita gente desiste porque acha que o esforço não está valendo a pena. Mas é justamente aí que é crucial continuar para atravessar esse platô. Então, se persistir é tão importante, como é que a gente garante que vai continuar? Para isso, a gente precisa de uma mudança fundamental em como enxergamos o progresso. Vamos desafiar o jeito tradicional de pensar. Metas são sobre o resultado que queremos alcançar. Já os sistemas são sobre os processos que nos levam a esses resultados. Por exemplo, se um técnico tem a meta de ganhar o campeonato, o sistema dele é o que o time faz no treino todo santo dia. O ponto aqui é o seguinte: se ignorarmos a meta e focarmos só no sistema, ainda assim vamos chegar lá. E provavelmente com um sucesso ainda maior e mais duradouro. Por que focar em sistemas é melhor? Primeiro, vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Todo atleta olímpico quer a medalha de ouro.
Não é a meta que os diferencia. Segundo, atingir uma meta é só uma mudança momentânea. Se o sistema que deixa um quarto bagunçado não mudar, ele vai ficar bagunçado de novo. Terceiro, essa mentalidade de só metas pode adiar a felicidade. E por último, o que acontece depois que a gente cruza a linha de chegada? Muitas vezes a motivação vai embora e a gente regride. Isso tudo nos traz ao conceito principal que amarra todas essas ideias. Se o sucesso vem de sistemas e de melhorias de 1%, quais são os tijolinhos fundamentais desses sistemas? Um hábito atômico tem um duplo significado que é muito poderoso. Atômico, claro, se refere a uma mudança minúscula, um ganho marginal, aquela melhoria de 1%. Mas, ao mesmo tempo, assim como os átomos são os blocos que constroem as moléculas, os hábitos atômicos são os blocos que constroem resultados notáveis. Eles são pequenos e, ao mesmo tempo, incrivelmente poderosos. Essa frase resume tudo de forma perfeita. O problema não é a pessoa, é o sistema que ela usa. Maus hábitos se repetem não porque falta vontade de mudar, mas sim porque temos o sistema errado para a mudança. Os nossos resultados de hoje são, na verdade, um reflexo dos hábitos que a gente vem praticando. Isso nos deixa com uma reflexão final. A questão não é qual grande transformação se pode fazer amanhã, mas sim qual melhoria de 1%, qual hábito atômico pode ser colocado em prática no nosso sistema, começando agora mesmo. Qual seria ele? Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.